Amém. Meu Deus, 2 dias que eu não durmo. Mas é uma coisa incrível quando Deus, Ele trabalha. Eu creio que Ele trabalhou na tua vida essa semana. Amém. E às vezes nós nos impactamos com a forma que o Espírito Santo de Deus vem trabalhar na vida de cada um. Eu sempre declaro que Deus não lida com multidões, Ele lida com indivíduo. Ele é um Deus pessoal. Tanto que Jesus foi para o Pai, mas Ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, para fazer morada dentro de cada um de nós. Então Ele é um Deus pessoal. Não diga mais, eu vou buscar de madrugada porque a fila é menor. Não, Ele fala contigo em qualquer tempo, em qualquer hora, porque Ele verdadeiramente conhece você. Conhece teu nome, conhece teu sobrenome e conhece teu endereço. Então Ele não erra com aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Aonde você estiver, ali Ele vai operar um milagre na tua vida. Amém. Não tenha dúvida. Amém, irmãs? E nesta noite me chamou a atenção porque quando Deus ele quer fazer alguma coisa, Ele quer fazer do jeito dele. Amém. E eu fui ver a palavra, né? Porque são 40, eu acho que 40 anos, ou em torno disso, 35, mais ou menos isso, só um pouquinho, vou separar aqui. E é uma coisa interessante, quando Ele deseja fazer algo e fazer de uma maneira específica, hoje Ele quer falar contigo especificamente. E eu fiz, Deus, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, e preparei isso, preparei aquilo, estudei isso, estudei aquilo. E hoje, quando eu saí, vejam bem, que eu saí do almoço e fui ajeitar as minhas coisas, o Espírito Santo falou muito claro. Hoje eu quero curar o coração da raiz de amargura. Eu quero fazer algo nesse povo na área de raiz de amargura. Aleluia. E eu fui nos pés do Pai novamente. Eu quero dizer para você que Ele viu o teu coração. Aleluia. E o meu. E a cura, ela procede das entranhas do meu coração. Amém, amados? Amém. Eu gostaria que você abrisse Ezequiel. Nós vamos ler esse versículo que fala dessa campanha das feridas abertas, a cicatriz de esperança. Das feridas abertas, a cicatriz de esperança. Lamentações 3 diz assim: Senhor, faça-me lembrar que pode me trazer esperança. Às vezes nós queremos lembrar de coisas que vão nos moer. Às vezes nós queremos lembrar de coisas que não vão te levar a nada. Mas hoje Ele deseja mudar os nossos pensamentos, as nossas mentes, porque na realidade pura, Ele quer teu coração. E quando Ele quer o nosso coração, não adianta você querer ofertar outra coisa e outra situação. Ninguém convence a Deus com aquilo que Ele já determinou para a tua vida. Ninguém convence a Ele. De um jeito ou do outro, Ele vai cumprir com a vontade dEle nessa noite. Aleluia. Ele vai cumprir com o querer dEle, não é com o meu e o teu querer. Talvez, hoje, os 2 dias que eu estava naquele afã de buscar fazer as coisas, Ele declarou assim: vou deixá-las bater bastante. Aí, na última hora, eu vou declarar o que eu quero. Tremendo isso, né? Porque ninguém é melhor do que
que Ele conhece a necessidade do seu povo. E aí? O que a palavra de Deus nos fala? Ezequiel 36, 26 e o 27, nós vamos ler. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Glória a Deus. O 27, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Amém? Amém. Então agora coloca a mão no teu coração. Depois nós vamos para o versículo que nos chamou a atenção na palavra, que o Espírito nos direcionou, mas nós vamos lá. Pai, nós estamos aqui com a certeza, Senhor, que nada vai acontecer que não seja a tua vontade, a boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, nós não estamos aqui para fazer a vontade humana, o meu querer, ou o querer, Senhor amado, de um dos teus filhos. Nós entendemos, Pai, que o Senhor está vendo a guerra, está vendo a batalha, está vendo situações, Pai, que estão ocorrendo no reino espiritual. E eu não tenho dúvida, ó Deus, que o Senhor está separando, ó Deus, os teus, para que os teus saibam que nada de mal acontecerá a eles, se verdadeiramente eles se dispuserem a obedecer a tua palavra. Pai, portanto, hoje, Senhor, é noite de colocarmos na tua mão o nosso coração, Senhor. Deus, a tua palavra diz, Senhor, em Jeremias 17:9, que o nosso coração humano, ele é enganador, ele é corrupto e ele não se converte. Mas quando nós abrimos o nosso coração, Apocalipse nos esclarece isso nesta noite. Quando nós abrimos, quando ele bate e nós abrimos, ele entra e ceia conosco e nós com ele, porque ele quer ser alguém de relacionamento, alguém íntimo da minha vida, alguém íntimo deste povo que aqui está, Senhor. Portanto, quebranta nesta noite, aleluia, faz algo novo neste lugar, faz algo novo no interior, faz algo novo, ó Deus, na alma toda, porque entendemos que a minha alma, a nossa alma, Senhor, ela muitas vezes tem que ser calada, aquietada, porque ela não vai dar ordem hoje, porque agora o nosso espírito, onde habita o Espírito Santo de Deus, tomará forma verdadeira no nosso coração. Portanto, hoje traga, Senhor, a imagem real para mim e cada um que aqui está, Senhor. Uma imagem, Senhor amado, que talvez, Deus, os teus filhos nem imaginam que eles são. Aleluia. E que o Senhor quer que eles conheçam quem verdadeiramente eles são. Glória. Deus, às vezes, Senhor, nós passamos por uma fase, e essa fase, Senhor, nos faz muitas vezes nos esquecer de quem somos. Senhor, a luta é tão grande, Pai. As situações, elas vêm, Senhor, de uma maneira tal, que nós nos esquecemos de saber quem verdadeiramente somos. Mas o Senhor, nessa noite, o seu Espírito, ele nos troca o coração para nos mostrar quem verdadeiramente somos. Por isso, ministra hoje, Senhor, a tua vontade. Pai, coloca agora a mente de cada um de nós, o pensamento de cada um de nós, inteiramente, Pai, sob o teu controle. Senhor, nós queremos que o Senhor vai sondar-nos nesta noite. O Senhor, por favor, não permita que desviemos o nosso pensamento. Não permita, Pai, que a nossa preocupação, Senhor, vá lá para fora. Mas hoje, Senhor, cala a nossa alma. Nós queremos receber no Espírito a tua palavra. A nossa alma seja calada, porque tudo que ela recebe
Deus não permanece como é para si, mas tudo que o nosso espírito recebe é perfeito, e nós nunca mais nos esquecemos da palavra. Muito obrigada, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Gostaria que você fosse para Hebreus 12. E nós vamos falar dessa raiz de amargura, né? Que às vezes você nem percebe que tem dentro de você. Às vezes alguém te pergunta: a tua alma está bem? Como que está teu coração? E a gente não tem um autoconhecimento de nós mesmos. Ah, está tudo bem. Outros dizem assim: eu estou vivendo. Outro diz: eu ainda não sei te explicar. Porque dificilmente nós queremos dizer o que verdadeiramente está acontecendo conosco. Mas hoje Ele deseja que eu e você tenhamos o entendimento que a nossa alma, ela precisa de um toque especial. Ela precisa. E eu quero. Amém? Eu quero. Você quer? Amém. Aleluia. Então, o que fala na capítulo 12, versículo 12 até o 15. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que aquele que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Olha só. Portanto, nessa noite, se você está com os teus braços já, acabou, é melhor parar por aí. Alguém está te vendo? Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém está te observando? Aleluia. Alguém está querendo ver, através do teu testemunho, que ainda há esperança. Aleluia. Ainda há esperança. Ainda há. E o 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O 15: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que ninguém, nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amém? Não tem que se sentar. Amados, falando nesse subtítulo que diz assim: exortação à santidade. Hoje, nos dias de hoje, as situações que você vê lá fora no mundo, gostaríamos que não fosse visto aqui. Teria que ter uma diferença, não é verdade? Mas lá no mundo, as coisas, elas são difíceis. E pouco você pode ajudar, porque o mundo tem uma ideia diferenciada de quem tem a palavra. Mas nós, povo de Deus, quando passamos muitas vezes pelas situações, o que acontece? Nós acabamos com isso desabando, perdendo a motivação, perdendo a visão, perdendo também o alvo a ser alcançado. E por falar nesta noite dessa palavra de raiz de amargura, uma das coisas que realmente acontece quando nós estamos feridos dentro de nós
nós estamos irados por alguma situação vivida, nós nos tornamos cegos espiritualmente. Cegos. Quando nós deixamos aquela raiz tomar conta, ocorre a situação de nós não conseguirmos mais enxergar a distância. Não conseguimos mais resolver situações que precisam ser resolvidas. Perdemos o fio da meada, como minha mãe falava. Você perde a razão, a expressão do que você tem que viver. Eu, como mulher, eu digo para você, que dentro de uma família, uma mulher é a coluna. Mas a mulher tem algo muito especial. Porque ela, quando se dispõe para o Senhor, ela firma de maneira tal a sua vida no Evangelho, que ela consegue manter todos da sua família de pé. Glória a Deus. Ah, Nelson, mas você vai falar só com as mulheres hoje? O homem é a cobertura. Ele é o telhado da situação. Mas se nós, como mulheres, não formos firmes na coluna, até o próprio telhado desaba. Aí nós vamos olhar para o nosso coração, a palavra também diz: a mulher sábia edifica a sua casa toda, derruba com as suas próprias mãos. E eu muitas vezes, eu ficava pensando, que negócio é esse? O que acontece aí? E aí eu pude entender o que é uma coluna. Você já viu o que acontece com uma coluna firmando um prédio? Eu como mulher, você como mulher, como mãe, como dona de casa, como aquela que realiza a obra, precisa entender que nós precisamos ser a coluna para respaldar aquele que é o telhado. E se nós estivermos com os nossos sentimentos, as nossas emoções, sem uma direção devida, sem uma condição devida, o que ocorre, gente? Desaba filhos, desaba o próprio homem, e nós ficamos a ver navios. Por isso hoje nós vamos olhar para dentro de nós. Homens, você como cobertura, se você tem um coração que está com raízes de amargura, ou mágoas, ou ressentimentos, hoje você entrega tudo isso no altar. Entrega. Mas você não sabe o que é que aconteceu lá dentro da empresa onde eu trabalho. Puxaram meu tapete. Puxaram meu tapete. E aí eu faço o quê? Você tem um tapete, foi puxado. Mas eu te dou certeza que tu não deve te preocupar com o tapete, diz o Senhor hoje nesta noite. Te preocupa com aquilo que você fala, pensa e resolve como homem posicionado. Você é o telhado, você é a cobertura. E muitas vezes não conseguem ser a cobertura, porque a coluna está tão magoada, está tão machucada, está tão ferida, que ela se fechou, ela se calou e se pôs de lado. Mas hoje o Senhor quer, se não tem porta, Ele abre a porta do nada. Aleluia. Se você está no deserto, Ele faz mananciais no meio do deserto.
te alimenta com aquilo que é necessário você ser alimentado. Glória a Deus. Para começo, eu vou fazendo, deixa que eu vou fazer. Vai acontecer. Eu vou colocar 4 itens aqui no que eu vou falar hoje. Eu quero que você observe dentro de você. Nós sabemos que há 4 itens muito importantes da nossa alma e do nosso ser, a nossa maneira de pensar, agir e às vezes agir até com a nossa própria ideia, com a nossa mente, com a nossa vontade, e Deus, às vezes Ele pega você, né, do alto, epa, volta aqui, você está indo rápido demais, não te mandei eu, cala-te, acalma, porque eu tenho a palavra, e essa palavra hoje vai limpar aquilo que está na Glória a Deus. Aleluia. Então são 4 áreas. A primeira delas da minha alma é uma área aberta. A minha alma, o meu ser, a minha maneira de falar, a minha maneira de expressar. Todo mundo, né? Você, os outros sabem. E esta é a única área que a luz pode entrar. Então hoje o Senhor diz assim: abre o zíper da tua alma, dá direito ao Espírito Santo para trazer à tona aquilo que está escondido, que está bloqueado. Deus quer que nós venhamos olhar hoje para a nossa personalidade. Ele quer que eu olhe hoje para os meus sentimentos, aquilo que sou com caráter. Quem sou eu, afinal de contas? Quem é você, afinal de contas? É muito interessante que quando nós começamos um trabalho de alma, que nós começamos a nos limpar, porque nós decidimos que não queremos ser as mesmas pessoas mais. O pastor Walter colocou a palavra alegria, de mudarmos. Gente, não tem coisa que me alegra mais de estar na casa do Pai. Aleluia. E uma coisa o Espírito colocou muito claro hoje, e quer colocar no teu coração hoje. Não venhas com o teu coração amargurado para pedir aqui, nesse lugar. Mas deixa a amargura, a mágoa, o ressentimento para fora e venha para adorá-lo. Não para pedir, mas para adorar o seu santo nome. Adorar. Mas nós, como povo de Deus, nós, como povo de Deus, acabamos sendo vistos pelos outros. Por quem? Nossa família. Nossa família. Talvez seja fácil hoje eu estar aqui com o meu coração escondidinho, me alegrar, sorrir, oh, que maravilha. Mas por dentro a amargura está tomando conta, as situações lá da minha casa estão tomando conta. Mas quem vai ver como eu estou é a minha família. É a minha família, a minha casa. Aqui, talvez vejam a Neuci, pastor. Mas quem me conhece realmente, em primeiro lugar, é Deus. Diga, é Deus. É Deus. Em segundo lugar, é a minha família. Então eu quero que tu saiba, eu quero que tu vejas qual é a tua condição de você saber e os outros saberem do que você está passando. Qual é a condição que dá para, de repente, entrevistar a tua família? Eu vou perguntar a respeito da Neuci. São 4 filhos, né? Um está na glória e 4 em casa.
com as suas famílias, elas são casadas. Eu vou entrevistar como é que está a sua casa, como é que está a sua mãe, como é que está o seu pai. Olha, o pai está atravessando uma situação, mas de repente ele não sabe nem o que dizer e nem o que falar. O que será que estão pensando a nosso respeito? Porque ninguém melhor do que eles nos conhece. A segunda área é uma área escondida. Eu não preciso de repente mostrar a minha amargura, a minha mágoa, o meu ressentimento, porque com facilidade coloco um sorriso de orelha a orelha. Lá no Rio Grande do Sul é 3 beijinhos, né? Tá tudo bem, gente? E muitas vezes está a tua família lá, ela acabou de sair daqui. E parecia que um trem tinha passado por cima dela. Mas olha o sorriso dela. Então, amados, muitas vezes eu escondo aquilo que preciso abrir. Muitas vezes eu guardo numa caixa forte da minha alma a ferida do meu coração. Ninguém vê aqui, mas os lá de casa vê, e o próprio Deus vê. E é tão difícil hoje, entre religião e o cristão, tem uma imensa diferença, tem um vale no meio disso. Quando eu estou com esta área escondida, eu sou religiosa. Eu quero esclarecer isso para você. Quando eu escondo, eu sei, mas os outros não sabem. Aí nesse lugar, você já viu, não sei se você tem um quartinho na tua casa, um quartinho de despejo. Muitos dizem o galpão. Aquela pecinha da casa que vai tudo lá dentro. Ali, naquele lugar, muitas vezes já não quer abrir aquele lugar, já notou? Coloque lá, só abre uma fresta da porta, joga lá para dentro. Não é verdade? Às vezes está tulhado de coisa ali, mas já não quer mexer, porque se mexer vai ter que limpar. E muito hoje acontece, eu não mexo em áreas da minha vida e eu não quero mexer porque vai ter que confrontar a minha vida comigo mesmo. Não queremos mexer. Melhor deixe. Mas hoje eu digo para você, por eu não mexer uma boa parte do tempo, por eu não colocar diante de Deus em primeiro lugar, porque a palavra de Deus em Mateus 6 diz: entra no teu quarto, fecha a porta atrás de si, e ali Deus que te vê em secreto, Ele vai ministrar sobre você. Eu tenho uma linguagem contemporânea que diz assim: Ele conhece você e vai lidar com você. Porque o religioso muitas vezes é assim, vai, Senhor eterno Deus, e fica nisso, né? E às vezes ela tem uma chaleira fervendo, vai lá, desliga a chaleira, volta. Daí mistura os pensamentos, quando Deus está falando outra coisa, porque a alma está entulhada de situações, de raízes de amargura, sentimentos de mágoa, ressentimento, que é 2 vezes o mesmo sentimento. E a gente fica nessa situação. Área cega, meu amor, meus amados. Você sabe, os outros sabem, e é a chave de receber a cura através dos outros. Eu tenho que amar a confrontação. Eu tenho que amar. Eu me acho. Não precisa isso. Eu me lembro quando, muitos anos atrás, nós iniciamos os encontros, né? E o pastor Luxinho declarou-se, me chamou na sala de aconselhamento e disse assim: Neuci,
Você está incluída para ir com essa equipe para trabalhar, tratar a vida de vocês, para vocês aprenderem. Diz assim, pastor, o que nós vamos aprender lá? Orgulho religioso, né? O que nós vamos aprender lá? Vocês vão aprender a área de libertação, de cura. Meus amados, nós chegamos lá. Até embaixo das cadeiras eu andei. O que eu fiz para não sentar no meio dos irmãos que me conheciam? Gente, eu vou sentar lá pro lado de lá, não vou sentar. Vou sentar bem longe do pastor Agostinho, vou sentar longe do pessoal. E aí a obra foi feita. Era a gente embaixo da cadeira, inclusive eu embaixo das cadeiras, né? O pastor declarou assim: olha, nós temos que saber que as coisas vão acontecer segundo o que a gente vai observar. Daqui a pouquinho eu vi, estava o pastor no chão, estava pastor no chão, estava todo mundo no chão, num pranto só. Glória a Deus. Mas por que, amados? Porque a confrontação do Espírito com a tua vida, com a minha vida chegou. E eu tive que tirar o véu. Vocês já viram a história de Moisés? Moisés foi para o monte para pegar as tábuas da lei. E diz a palavra de Deus que quando nos 40 dias que finalizou, o brilho do rosto de Moisés era tão grande, que ele teve que colocar o véu. Porque deveria ser uma coisa muito sobrenatural o que acontecia. Glória a Deus. Mas em 2 Coríntios 3, fala assim, Paulo declarando que foi desvanecendo o brilho do seu rosto. Às vezes a gente até passa um pó espiritual, né? Para que ninguém veja o peso da situação. A gente se arruma, faz e acontece. Assim foi Moisés. O que aconteceu com ele? Ele ficou preocupado, ele ficou de repente tenso em as pessoas enxergarem e verem que o brilho da sua face estava desaparecendo. Às vezes nós queremos ser cheios do poder de Deus, cheios de uma unção, mas só Deus sabe o que você está sendo e o que eu estou sendo. Eu preciso ser confrontado. Eu preciso, e até hoje eu amo confronto. Eu amo confronto. E a área desconhecida? Você e os outros não sabem, só Deus sabe, então precisa da revelação de Deus. Mas eu fico aqui com esta, que você sabe, aliás, você não sabe, mas os outros sabem. Esse é o pior. Não é verdade? A gente fica se achando, novamente eu digo, né? Penso que escondi bem a ferida da minha alma, amargo ressentimento, eu escondi bem. Mas eu preciso daí tirar o véu, não é máscara, pesada a máscara, né? Vou ficar com o véu de Moisés. Às vezes o véu nos cobre, nós não nos aguentamos mais das situações de ataque em nossas vidas. A família não vai bem, e muitas vezes a gente fica pensando: Deus, mas por que eu estou indo? Eu faço a obra, eu vou à tua casa, eu faço e faço e faço. Por que as coisas não estão bem? Por que eu estou atravessando por isso? É porque na realidade, amados, nós não gostamos do confronto. Preferimos ser olhados como a pastora fulano de tal, o pastor fulano de tal, o obreiro tal, o diácono tal, e assim vai. A irmãzinha tal. Às vezes a gente peca nisso, não chamar as pessoas pelo nome.
Isso traz raiz de amargura e traz mágoa. Fazer pouco das pessoas traz, sim, mágoa, traz ressentimento. E se nós pararmos para analisar, amados, a amargura, ela é uma situação muito precária. Por quê? Porque começa com um sentimento negativo, a gente fala. Um sentimento de mágoa. O sentimento de mágoa. E a mágoa, se não tratada, passa por ressentimento. Passa por ressentimento. E esse ressentimento, se não tratado, se torna então a raiz de amargura. A raiz de amargura é uma situação que te lança numa enfermidade espiritual sem tamanho. Voltamos ao versículo. Que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Isso aqui eu uso muito, e muito, sabe, usei na célula, e muitas vezes usei nos filhos, e para a minha própria vida. A pessoa com raiz de amargura, ela sempre é uma pessoa que nunca está contente consigo mesma e nem com as pessoas. Não tem como. Por quê? Por que acontece isso? Porque, na realidade, amados, essa raiz, se você não tratar, realmente, ela brota. Ela brota. A cada dia ela brota. Começamos, eu vou dar um exemplo hoje. O pastor Luginho disse que, né, imaginava, não é pecado, né? Eu vou falar sobre ele há muitos anos atrás. Eu não era nova convertida, mas eu já fazia as coisas para Jesus. Eu trabalhei 16 anos como voluntária na obra de Deus. 16 anos. Tinha horário e tudo, porque eu queria fazer as coisas certas. E um dia, eu trabalhava no mercado municipal, em época de Páscoa e Natal. E a escola dominical eu era professora de adolescentes. Mas eu passei minha classe para alguém, porque eu trabalhava para ter um salário no final de ano, eu trabalhava no mercado municipal, na área de um conhecido, né? Uma conhecida, também um casal, né? E eu não estava no domingo na igreja. E a escola dominical, você subia para a igreja, para a nave da igreja, e aí encerrava com cada um com um versículo. Faz tempo. E aquele dia estavam os meus filhos na igreja. Aí o pastor Agostinho tomou a palavra e disse assim: onde está Neuzinho? Porque eu era igual a arroz de festa, né? Não perdia as aulas de escola dominical porque era professor. Aí meu filho disse assim: a mãe está trabalhando no mercado municipal. Eu disse: filho, por que você foi dizer isso? Olha já mentira, querendo pintar. Aí ele disse assim: então diz lá para tua mãe que quem trabalha no domingo está roubando de Deus. Aí meu filho disse: mãe, o pastor hoje te chamou. Eu disse: chamou do quê? Mãe, chamou que a senhora não estava na escola dominical, e daí disse que a senhora está roubando de Deus se trabalha no domingo. Eu disse assim: o pastor brincou, mas eu entrei no meu quarto, aquilo entrou como uma espada. Aquilo eu peguei, sabe, fiquei, mas o pastor disse na frente de todo mundo, na igreja toda. Sim, ele falou no final da escola bíblica. Gente, entrou aquela seta
assim, uma seta que entra, você não espera, você não quer, você não deseja aquilo ali, mas ela entra dentro de você porque é um dardo afogueado do inferno. É um dardo miserável que o inimigo vem para tentar tirar a tua condição. Eu fui para o quarto e disse assim, meu Deus amado, meu Jesus, o que o pastor falou? Gente, acredita que foi um mês, foi 2, eu não consegui ouvir a palavra dele. Já aconteceu com você isso? Eu não consegui ouvir. Ai meu Deus, ele vai pregar. E deu 2 meses, e deu 3 meses, e aquilo ali foi me tirando a qualidade de vida. Gente, a mágoa, o ressentimento, a amargura tira a tua qualidade de vida. E foi um dia que eu cheguei diante de Deus, eu já estava a 1000 por hora. Eu disse, Deus, vai lá falar com ele. Fala com ele, Senhor. Ele falou diante de todo mundo. E sabe o que Deus me respondeu? Você vai consertar com ele antes que coisa pior te aconteça. Vai e conserte com ele, arrependa-te, porque senão coisa pior te acontecerá. Ai daquele que se levanta contra o ungido. E a coisa já era raiz de amargura. Aí ele atendia sexta-feira, aqui nessa salinha de baixo. E eu fui me achegando bem vagarosamente. E eu digo, eu não vou entrar. Daí aquela janela ali estava aberta, ele atendendo um homem. Daí eu cheguei na janela e disse assim, entra, Neuci, para ajudar aqui a orar de misericórdia. Como que eu vou orar? Como é que eu sou uma coisa louca? Como é que eu vou impor o nosso nome de Jesus? Ele entra aqui, Neuci. Daí eu só fiquei assim. Não, Neuci, põe as mãos sobre o ombro. Pastor, o senhor ora aí. Gente, aquele jeito eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, eu digo, Deus, como eu sou covarde. Como eu sou. Não vou me colocar como Zé à esquerda porque. Mas olha a coisa como é que pegou. Aí ele orou, daí senta aí, me deu um chá, sempre tomando chá. Eu disse, meu Deus, ele está me oferecendo chá, e o que eu fiz? Como é que vai ser agora? E ele me ofereceu o chá, eu disse, pastor, não, eu nem vou tomar o chá antes de falar para o senhor o que está acontecendo. Então fale, moço. Disse, pastor, eu fiquei 3 meses, não era mais mágoa, eu acho que eu já estava com uma raiz de amargura. Mas por quê? Porque o Senhor falou diante de toda a igreja que quem trabalha no domingo está com medo de Deus. Ele disse assim, mas está mesmo. Então eu digo, mas o senhor pensa assim? Sim. Pastor, mas é só final de ano. Mas eu falei o que é verdade. Nem que seja final de ano que tu trabalha. É isso, Deus. Mas se isso te entristeceu, a sabedoria dele, né? Se isso te entristeceu, eu estou aqui te pedindo perdão. Olha a Deus. Aí a vergonha veio. A palavra de Deus diz, quando nós damos um copo d'água ao nosso inimigo, nós amontoamos brasas sobre a sua cabeça. Quem era o inimigo? E ele amontoou brasa sobre a minha cabeça. Aquilo despertou o amor de Deus tão grande no meu coração, uma vergonha de ter feito isso contra ele. E eu comecei a chorar, eu disse, pastor, olha, nem imagina o que eu pensava, nem
Deus, eu estou pensando. Eu disse, me perdoa, pastor. Me perdoa porque o Senhor é um jeito de Deus. E eu sei que eu poderia ter morrido por causa disso. Porque o meu coração estava inflamado contra um homem de Deus. Então, amados, vamos olhar para isso e vamos pôr um zíper na nossa boca e colocar um refrigério do Espírito em nosso coração. Aí Deus revelou o grande amor dele por ele e me mostrou como era o amor dele por mim. Glória a Deus. Então ali teve que terminar a situação. E eu tive, se precisar, eu vou ficar de joelho aqui. Não precisa, meus filhos. Nunca mais eu abri a minha boca para dizer a Deus sim, a respeito dele, ou qualquer pastor de dentro desta igreja. Aleluia. Porque ai de nós se levantarmos contra o ungido, principalmente a raiz de amargura. Daí nós vemos que a amargura é o veneno da alma. É o veneno da alma. Quando estamos amargurados, nós estamos envenenando a nossa própria alma. Estamos envenenando aquilo que verdadeiramente era para estar na presença de Deus. E é algo que tira a condição de você orar, de você falar das coisas de Deus, de você realmente participar até no momento da Santa Ceia. Quantos pela raiz de amargura ficam sem tomar ceia 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque não conseguem liberar o seu coração, e aí abandona. E a palavra de Deus é muito clara: aquele que não participa não tem parte com ele. E assim nós ficamos ali, fomentando aquela situação, e aí descobrimos que não temos parte com ele porque não participamos da ceia. Uma das coisas que o Espírito Santo de Deus tem movido aqui é trabalhar com aquilo que eu posso pensar, ou eu posso imaginar, ou eu possa falar a respeito de alguém. Diga para o teu irmão aí do teu lado, diga assim: a minha boca, a partir de hoje, será selado pelo Espírito Santo, e o meu coração será curado de todo tipo de palavra ou sentimento que eu possa nutrir por alguém dentro deste lugar. Em nome de Jesus. Precisamos entender. Glória a Deus. A amargura também, ela é apresentada como uma raiz profunda. Amados, eu sou uma pessoa, eu falo alto assim, mas em casa eu não gosto. Então, não é duas caras, não é duas personalidades. É porque em casa eu não gosto de grito, eu não gosto de discussão. Se for discutir, eu caio fora. Dentro deste lugar, eu estou 45 anos, eu nunca discuti com os meus líderes. E olha que todas as vezes que se era necessário exortar, eles exortavam, mas eu nunca ergui a voz com eles. E ensinei meus filhos a honrarem toda a liderança. Então, amados, essa raiz, ela vai crescendo, ela vai produzindo o seu fruto, afetando todo o estado da tua alma e trazendo uma perturbação, uma contaminação dos que estão à tua volta. Porque nós vamos contaminando quem está à nossa volta. Em que eu coloco para você hoje? Se é uma situação como foi comigo, né? Eu não falei para ninguém a respeito do que eu estava sentindo, porque para mim era assim, o fim de tudo, eu estar nutrindo o sentimento desse por ele. Anjo da igreja.
Ele era o pastor das nossas almas. E muitas vezes, alguém fala mal de você. Alguém critica teu ministério ou critica a tua vida. Alguém vai e conta alguma coisa que você compartilhou e a maioria já sabe. O que acontece quando nós estamos nesse afã da nossa alma? Eu vou acabar fazendo o quê? Vou usar o pastor Walter como exemplo. Ele vai e pergunta para mim: pastora, por que a senhora está com essa fisionomia assim? Parece que alguém fez alguma coisa com a senhora? E eu vou dizer assim: pastor, não vou falar mal, mas pastor foi fulano de tal que fez. Mas pastor Walter, porque tem uma amizade grande por mim, ele vai ficar, mas olha que ponto que chegou, não é verdade? Aí ele toma dor para ele, olha que ponto que chegou, o que fizeram para ela. Daí alguém vem e pergunta para ele: pastor, por que o senhor está tão assim, bravo? Olha, fizeram isso, daí acrescenta um pouquinho mais, não é verdade? Acabamos acrescentando um pouquinho mais e vamos emendando aquela situação. Quando você vê, toda a igreja está contaminada por uma situação apenas. É a raiz que vai se formando, e eu vou espalhando a tal ponto que é a conversa aqui, mas toda a igreja já está sabendo. E aí o que acontece com toda a igreja? Você passa no corredor, alguém faz assim: ai meu Deus, que luta, né? Que luta, né, pastor? Que difícil é! Que perigo isso, gente. A raiz de amargura é aquilo que nós nunca estamos contentes com nada, porque aqui diz que é o veneno da minha alma. O que Deus está requerendo de nós hoje, amados? O que Ele está requerendo? Muda a tua forma de pensar, muda a tua forma de agir, muda a tua forma de ver as coisas. Ou eu me torno verdadeiramente um pequeno Cristo, porque o cristão é isso, um pequeno Cristo. Ou eu sou um pequeno Cristo, ou eu não tenho nada a ver com Cristo. Porque Ele não faria. Ele perdoou, Ele foi à cruz e Ele perdoou todos os nossos pecados. Amém. E olha, Ele foi moído, não só pelas nossas transgressões, mas imagina quantos estiveram com Ele, imagina quantos estiveram seguindo a Jesus, pelos seus milagres, pelas suas maravilhas, pelas coisas grandes e sobrenaturais que Ele fazia. Mas o que Ele viu depois disso, quando Ele estava sendo ali julgado, coroa de espinhos sobre a sua cabeça, escarnecido, rejeitado, diminuído, ao ponto de alguém ser o último dos últimos, Barrabás. Aquele mesmo povo, aquele mesmo que foi pedir a Ele oração, que andava nos montes com Ele, que andava à beira da praia com Ele, e Ele curava, Ele libertava, Ele curava os cegos, Ele curava aqueles que precisavam. Mas era aquele povo que estava lá dizendo: crucificam, crucificam. Imagina eu, imagina você. O que você faria? O que você diria? O que eu diria nesse momento? Meu Deus, atendi essa mulher. Foi tantas vezes na minha sala. Eu atendi esse homem, eu atendi esse jovem. Meu Deus, nunca mais. Mas não. Ao ir para a cruz, antes do seu último suspiro, Ele declarou: Pai,
perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. O que você tem dito para aquele que te espezinhou, que te feriu, que te desonrou, que entrou na tua vida para te destruir? Qual é a resposta que você tem? Como Jesus: Pai, perdoa-lhe porque ele não sabe o que faz. Mas olha, ele sabe sim. Ah, sabe sim. Mas como sabe? Mas se eu quero perdoar como Cristo perdoou, eu não vou olhar. Porque muitas vezes eu recebo no atendimento, a pessoa diz assim: ó, eu fiz assim, pastor, vê se eu estou certo. Eu cheguei e disse para a pessoa: olha, eu te perdoo pelo que você me roubou, pelo que você fez, eu te perdoo. Meu amado, esse é o perdão do orgulho, esse é o perdão do eu. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É você isentar totalmente da mágoa, da amargura, do ressentimento a pessoa que te traiu, a pessoa que sonegou na tua vida, a pessoa que saqueou você daquilo que você tinha. Deus está falando hoje conosco. Em primeiro lugar, falou de espanto comigo, está falando contigo hoje. Amém. Em nome de Jesus. A amargura, ela envenena todo o sistema da pessoa. Olha para dentro de você. Sabe por quê? Porque as atitudes de nós, essa, passa da mais ou menos do que eu vou falar para a forma ríspida. Aí nós vamos nos machucando. A forma ríspida. Ou, se não, é aquela que às vezes dentro da igreja. Ah, eu não faço isso. Alguém que te magoou, que te feriu, vem passando no corredor. E você às vezes faz o quê? Muda de corredor. Eu já vi a pessoa atravessar por mim na rua e mudar de calçada. Dentro do corpo de Cristo pode haver esse tipo de amargura, amados. Dentro do corpo de Cristo pode haver alguém ligar, sair de um lado para o outro. Amados, todos nós vamos morar na glória. Todos nós vamos morar na glória. E na glória no céu não vai ter caminho aqui, caminho ali. O único caminho que tem lá é um caminho estreito que leva à salvação. Glória a Deus. Um caminho estreito. E é esse caminho que eu vou estar indo. Eu não vou ter nenhuma forma de levar alguma coisa comigo. Olha para dentro de você, não tem como levar alguma coisa daqui. Por isso o caminho é estreito. Só vai você. E não adianta levar ninguém de pendurado no teu pé. Porque ninguém vai. Então olha para aquilo que tu é, olha para aquilo que eu sou, estou olhando para mim. Eu estou falando aqui, mas a espada tem 2 fios e já cortou a minha vida. Corta a tua hoje também, em nome de Jesus. Então nós vemos que se manifesta muitos exemplos de fala. E você já parou para ver que às vezes a gente fala alguma coisa boa e a fisionomia não combina? A fisionomia não combina, né? Oi, linda, como você está? Mas o rosto, logo eu vou pendurar você no sol para secar. Analise. Às vezes é do marido para a mulher, às vezes da mulher para o marido, às vezes dos filhos. E muitas vezes a raiz da amargura, amados, a raiz da amargura alcança do marido do filho. Por quê? Uma coisa eu vou colocar para você. Quando você discutir ou tiver umas diferenças com o teu esposo ou esposa, não leve isso para os filhos. Não leve. Porque uma das coisas que a raiz da amargura faz
é colocar um contra o outro e depois uma competição. Torna-se uma competição. Mãe, mas por que você está assim? Ao teu pai. Ao teu pai fez de novo. Ou vice-versa. E aí o que eu faço? Eu coloco os meus filhos contra a figura. Ou vice-versa. E nós estamos na igreja, no corpo de Cristo. Então, a amargura, ela se manifesta nas enfermidades físicas. Eu vou dar o exemplo da minha vida. Eu nunca fui de falar. Eu nunca fui de dizer assim, olha, você vai ouvir isso. Não, eu me achava bam da história. Diz assim, eu não grito, não falo, não digo nada. Mas eu me envenenava os nossos próprios sentimentos e pensamentos. Eu não dizia, mas eu também me envenenava, porque, na verdade, a amargura amava. O que eu tive em tudo isso, amados? São doenças aqui, né? Pressão alta, artrite, esgotamento, dores de cabeça, insônia, problemas neurológicos, taquicardias, úlceras, doença da pele, alergia, ao demônio que age na área da alergia, porque nós abrimos porta para o espírito de mal. E aí nós temos mais o câncer, né? Eu exemplo, eu só coloco hoje o exemplo da minha pessoa. O exemplo da minha pessoa. Nunca fui de falar, mas eu engolia, eu me envenenava, e eu tive o câncer, um dos piores. Mas eu fui curada pela misericórdia do Pai. Mas eu fiquei curada também, porque eu entendi que na hora certa, opa, o que eu estou fazendo de errado aqui? E também eu sou transplantada, mas o meu rim, ele é 100% dentro de mim, e os resultados de exame é como se o rim fosse meu. Então Deus tirou isso da minha vida. Hoje eu não durmo sem me arrepender e pedir perdão. Eu não durmo sem consertar, porque o AVC que eu tive, eu amanheci paralítica, e Deus não permitiu a minha morte, porque será que eu ia para o céu? Será que eu ia para o céu? Mas eu aprendi, entendi. E aqui, encerrando, olha para a tua alma agora. Mas isso que eu faço, o perdão, vai e peça perdão para aquele que te feriu. Não tente colocar peso sobre a pessoa, não tente, só diga assim, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eu quero te pedir perdão por eu não ter sido uma pessoa como você esperava que eu fosse. Eu quero te pedir perdão pelo que eu possa ter feito, mas às vezes a pessoa fez para você. Mas quando você pede o perdão de Cristo, você não condena ninguém, você não julga ninguém, você não se submete à maldade do inimigo. Se você não consegue ver a pessoa, escreva uma carta para ela, conserte, libere a bênção sobre a vida da pessoa, porque a raiz de amargura, impedindo o perdão, é você estar preso à pessoa que você não perdoa. Você está preso, você está sendo ali um instrumento desagradável. Sabe o que é desagradável? E as pessoas dizem, lá vem ela,